A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, mais um devocional, onde marcamos um momento para estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Se você sentir no coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando, em nome de Jesus. Nós estamos aqui com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições de todo o conteúdo da Bíblia Sagrada, lendo de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós iremos ler 1 Reis, capítulo 11, aleluias, aonde vemos ali, o desvio de Salomão, Em nome de Jesus, que o Senhor venha inundar o nosso coração, nos dar a direção, nos iluminar para aprendermos da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Lembrando que se você sentir também no coração, nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, ou você pode deixar um questionamento que porventura você tenha concernente à palavra de Deus. Amém? Ou simplesmente a sua paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aqui lendo, a palavra do Deus vivo, que diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os vossos deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, às quais queimaram incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardardes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, o teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário em Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Porém sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruísse a todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem, e levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã e vieram do Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra.
E achou Haddad grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão. Quando Davi os matou, indo-se para Damasco, e habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, eframita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome de Zerua, também levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse homem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que quando Jeroboão de Jerusalém o encontrou, o profeta Aías, o Silominita, no caminho, ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu senhor, meu servo, e por amor de Jerusalém, a qual cidade elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi e a qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino e o tornarei a ti, as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tornarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, ouvires tudo o que te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme. Porém, edifiquei a Davi e te darei Israel. Como edifiquei a Davi, te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto aos mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluias, glória a Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que é muito sério
quando o nosso coração endurece, né? Aleluias. Nós vemos aqui que Salomão, com o passar dos anos, com a prosperidade que foi derramada sobre ele, ele deixou que a soberba e o engano tomasse conta dele, embora mesmo ele sendo o homem mais sábio da face da terra. Então nós vemos que ali Salomão, ele, na sua primeira parte da sua história, a Bíblia declara que ele amava a Deus. Na segunda parte já estava o que? Amando as suas mulheres. É tanto que ele pegou e ele desobedeceu a Deus em massa, porque ele não pegou apenas uma mulher, ele pegou 700 com mais 300, ou seja, 1000 mulheres, desnecessariamente. E ali, aquelas mulheres, todas ímpias, todas de nações diferentes, corromperam o coração de Salomão, porque ele se deixou corromper, ele se afastou dos ensinamentos do Senhor. E ao se afastar dos ensinamentos do Senhor, embora fosse alertado, embora fosse chamado a atenção, ele não deu ouvido. E ele fez o quê? Ele fez a adoração a deuses. Ele chegou ao ponto de adorar um dos piores deuses, que era Moloque. Moloque era aquele deus que eles colocavam, né, que era uma estátua com as mãos postas, aonde eles colocavam as criancinhas, né, nas mãos daquele deus, né, falso, e tocavam fogo de baixo, e as mãos daquele deus, ele esquentava, daquela estátua, esquentava e cozinhava a criança viva. Meus irmãos, era muita maldade. Como é que uma pessoa tendo tanta sabedoria, como é que uma pessoa que tinha a instrução de Salomão se deixou levar pela idolatria, se deixou levar por um erro tão banal? É simples. Ele endureceu o coração. Não são os grandes pecados que nos destroem, são os pequenos. Não são aqueles que você nem se importa, são aqueles que você procura justificar. Quando você procura justificar demais uma coisa, pode ter certeza, tem alguma coisa errada nessa história. Sempre eu costumo, né, na minha vida, fazer isso. Se algo está me constrangendo até o ponto de eu estar procurando desculpas, em cima de desculpas, por aquela situação que está acontecendo comigo, aquilo não está legal. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu estou buscando desculpa demais para algo que eu estou dizendo que não tem nada a ver. Você está entendendo? Hoje nós estamos vivendo os últimos dias onde a santidade é totalmente desconsiderada. A vulgaridade, a banalidade, ela está dentro da igreja. Não precisa ir muito longe, não. Você entende? Não precisa mais eu caçar no mundo. Se eu olhar para dentro da igreja, eu vejo essas coisas. Então, o que é que se deve fazer? Volte ao primeiro amor. Haja o conserto. Você vê que aqui, quando Deus fala, Deus, ele declara o quê? O coração dele não é como o do seu pai. O seu pai cometeu erros, sim, Davi cometeu erros drásticos. Mas Davi sempre se arrependia, pedia perdão e se consertava, ao contrário de Salomão. Salomão, ele não dava ouvidos a ninguém, ele não queria saber de ninguém, e ali, o que as suas mulheres pediam, ele fazia. E aquilo desagradou tremendamente a Deus. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela diz que o jugo desigual, ele não prospera. O casamento entre lados opostos não prospera. Amém? Em nome de Jesus. Mas entenda o que eu estou lhe dizendo. Se a moça é uma moça nova, não casou ainda, procure uma pessoa que compactua da mesma fé que você. Porque não vai dar certo se você compactuar de uma coisa e ele de outra. Ou, no caso, o rapaz, ele tem que compactuar do que você compactua, porque casamento é união, é selo, é uma aliança, não existe quebra, entende? Não existe aquela coisa, é a minha posição, é a posição dele, ou é a minha posição, é a posição dela. Não, a posição de vocês tem que ser a mesma. O Deus, o mesmo, porque não vai dar certo. Você vê que essas mulheres, elas corromperam o coração de Salomão, mas tudo começou com uma pequena falha. Tudo começou com o casamento dele ali com a filha de Faraó.
Não tinha necessidade dele fazer isso, porque ele tinha a promessa de Deus. Ele não tinha que buscar alianças terrenas para poder ser próspero, porque ele tinha a promessa de Deus na vida dele. E se ele tinha essa promessa, a promessa se cumpriria independente do momento, independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente das ameaças. Mas nós vemos aqui que a pessoa, por mais sabedoria que tenha, ela existe falhas da vida dela. Então, é por isso que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar para nos analisar. Às vezes a gente perde tanto tempo olhando para os outros que esquece de olhar para nós mesmos. A gente perde tanto tempo julgando os outros que a gente esquece de se julgar. Você lembra do que diz em 1 Coríntios? Se tu quer julgar alguém, você julgue a si mesmo, porque se assim fizeres, você não teria pecado. Entende? Então, é se render na presença de Deus, é acreditar nesse mover da tua vida, em nome de Jesus. Conserte-se pelo amor de Deus antes que seja tarde demais. Você vê que aqui, Deus já estava preparando os sucessores de Salomão, porque ele dividiu o reino. Dividiu por quê? Porque Salomão não deu ouvido. Mas é interessante que quando ele levanta ali, ele diz para aquele homem a mesma coisa que ele disse para Salomão: se você andar nos meus caminhos, se você for reto, se você andar em justiça, se você obedecer meus mandamentos, eu serei contigo e habitarei em uma casa para você. Né? Habitarei não, e construirei, farei uma casa para você. Entenda, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias pré-tribulacionistas, nós estamos vivendo dias onde tudo é negociável. O tempo é negociável, a fé é negociável, os valores são negociáveis. Ah, irmão, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Amém? Em nome de Jesus. Você vê que essa leitura aqui, ela nos alerta porque ela declara que o quê? Que Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, ele afastou-se das promessas de Deus. E por isso ele perdeu a promessa. E por isso não se cumpriu na vida dele a real promessa que ele tinha. Por quê? Porque ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então, cuidado. Tudo não começa de repente. Sempre começa aos poucos. É devagar que as coisas começam. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos estar orando, vamos estar vigiando, vamos estar nos policiando. Para quê? Para que esses sentimentos, esse endurecimento não venha entrar no nosso coração, mas que possamos ser firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, né, que o profeta, ele chega ali para Jeroboão, que era servo de Salomão, né, e concretiza a palavra que ele já tinha dito a ele, né? Então, o que devemos fazer quando nosso coração tenta endurecer? Buscar a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua luz. Obrigado pelo teu Espírito, Deus, que habita em nós. Meu Deus, não deixe o nosso coração endurecer, mas que possamos, Senhor Deus, ser sensíveis à tua palavra, sensíveis à tua voz, sensível, Deus, para consertar os nossos caminhos, em nome de Jesus, e jamais nos afastar dele. Ó meu Deus, que possamos, Senhor Deus, estar te servindo em espírito e em verdade, e não trocando o Senhor por deuses estranhos. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa chuva. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Te apresentamos caderno de oração e te pedimos, Senhor, tua bênção. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos dessas viroses que estão aí fora, livra-nos de toda enfermidade, livra-nos das portas dos hospitais, em nome de Jesus. Livra-nos de todo susto, angústia, dor, má notícia, tribulação, acidente. Abençoa, Senhor, cada um dos teus servos, onde quer que estejam, em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, a nossa mão com a tua mão direita forte e não nos deixa vacilar, mas nos levanta, Senhor, para te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica firme, fica forte e guarda essa palavra no teu coração. Não negocie a sua fé. Ah, todo mundo faz. Você não é todo mundo.
Ah, mas a palavra de Deus, ela mudou. Não mudou. A palavra de Deus é a mesma. Jesus disse que não passaria. Passaria o céu e passaria a terra. Mas a palavra de Deus jamais seria alterada. Quem é o homem para querer passar por cima da palavra de Deus? Não é ninguém. Então fique com a dele. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde livre de todo mal e que a graça do Senhor resplandeça sobre tua casa. Em nome de Jesus. Amém?